Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Materializando a História. E o tema dessa semana é a Amazônia e o governo Bolsonaro. Confira essa história também. Nas últimas semanas a gente assistiu várias discussões sobre a Amazônia e alguns chefes de estado relatando alguns tweets discutindo qual política efetiva para esse espaço aqui no Brasil. Nós vimos Angela Merkel, Macron, Trump, Bolsonaro tendo um pouco de divergência sobre o assunto. Mas afinal, qual é a importância da Amazônia para o Brasil e qual é a importância da Amazônia para o mundo? E por que esses chefes de Estado estão tão interessados num espaço que agora passa a ser protagonismo da política mundial? Nos últimos tempos, a gente vem assistindo uma avalanche do capitalismo em cima da Amazônia. No século XVI, no século XVII, nós vimos as metrópoles europeias tentando fazer uma exploração da Amazônia, das especiarias daquele espaço. Então, indígenas com jesuítas e colonizadores portugueses faziam extração do que a gente chama de drogas do sertão. Isso teve mais ou menos como uma política de Estado durante alguns anos, e a Amazônia ficou recolhida para preservação depois disso. No século XIX, a partir de 1880, viveu o ciclo da borracha naquele espaço, vai até mais ou menos 1920, mais ou menos no contexto da segunda revolução industrial. Então, os exploradores da borracha, das seringueiras da Amazônia, sobretudo advindos do Nordeste brasileiro, passavam a explorar a seringueira e vender esse material de extração para os comerciantes, os mediadores, aqueles que ficavam no entreposto entre Brasil, Estados Unidos e Europeia para a fabricação de borracha, né, e de manufaturado na Europa e nos Estados Unidos. E no século XX a gente viu um avanço do nacional-desenvolvimentismo lá dentro da Amazônia também, onde tentou-se construir estradas, né, estradas de ferro, e todas elas a gente vê no dia de hoje, por exemplo, que foram projetos totalmente fracassados. Mas afinal, será que a Amazônia tem vocação para o nacional desenvolvimentismo? Ou é possível pensar num desenvolvimento que seja além da exploração capitalista urbana que acaba destruindo cada vez mais essa vegetação tão importante para o mundo? Segundo alguns dados levantados tanto do INPE como do professor Carlos Nobre e de algumas ONGs internacionais e do Estado brasileiro também, nós chegamos à conclusão de que desde a década de 60 a Amazônia vem sendo explorada e desmatada. Então em 1960 nós tínhamos 1% de desmatamento naquela área. Hoje nós temos o total de 20%. Então a gente vê que desde a ditadura militar até a nova república, o avanço do desmatamento é constante, principalmente por conta de um projeto de desenvolvimento capitalista que prioriza aquele espaço para tentar transformar em pasto, para depois ou plantar soja ou levar gado para aquele espaço também. Com o avanço do capitalismo no século XX e no século XXI, nós estamos assistindo uma disputa política pela Amazônia. E dessa disputa política, obviamente, a gente tem a materialidade econômica também. E dessa disputa política e econômica, eu enxergo três forças que vale a pena a gente discutir. A primeira força é do cenário internacional, sobretudo representado pelas ONGs internacionais. Não está muito especificado no contexto internacional e nacional qual é a tarefa das ONGs no território brasileiro. Muitos dizem que as ONGs elas estão lá com a desculpa de conservar e preservar o meio, mas também com o objetivo de fiscalizar quais são as riquezas desse território. Então, obviamente, o capital internacional ele já está inserido dentro daquela região. A segunda força política e econômica que a gente tem é o capital nacional, sobretudo do agronegócio. E esse agronegócio nós temos duas vertentes específicas de exploração do capitalismo. A primeira é aquela que está mais atrelada à ciência e tecnologia e percebe a importância da Amazônia principalmente para o ciclo de chuvas no centro-sul do Brasil. Então logo esse grupo que está muito atrelado ao desenvolvimento científico percebe que explorar, desmatar e acabar com as árvores da Amazônia prejudicará num futuro não muito distante todo o ciclo de agricultura e pecuária no centro-sul do Brasil. Uma segunda força do agronegócio
é aquela que não está tão vinculada com a ciência e com a tecnologia. Esses caras eles fazem um avanço cada vez mais do desmatamento e da exploração para transformar aquela região em pasto, para extrair madeira de forma ilegal e para, de certa forma, transformar aquela região também em uma região boa para a agricultura. É isso que a gente está vendo nos últimos tempos, um avanço da extração da madeira ilegal e, consequentemente, um avanço em apenas 8 meses espetacular do desmatamento e dos incêndios que vem acontecendo lá. É óbvio que parte desses incêndios a gente tem de característica natural, porque a gente está vivenciando um período que tem chuvas amenas naquele espaço. Mas obviamente que também nós temos incentivos, né, por parte do governo, seja através do discurso ou através principalmente do enxugamento dos organismos de fiscalização liderados pelo ministro Ricardo Salles, que acaba incentivando principalmente esses agricultores a avançar cada vez mais para essa região, para tornar aquela terra que é, nesse caso, propriedade pública, num futuro pouco distante, uma propriedade privada, através da grilagem de terras. E a terceira força, que a gente não pode mencionar, mas que está em deficiência nesse exato momento, e que a gente deve dar mais atenção e tentar construir ainda mais essa força, seria uma força social. Ou seja, utilizar a Amazônia para trazer melhor desenvolvimento humano, melhor desenvolvimento da sociedade, sobretudo priorizando na exploração da mata de forma sustentável, onde não haja desmatamento e incêndios da forma que a gente está assistindo. Mas, Cláudio, será que é possível casar extração de produtos naturais com a preservação e a conservação da mata? Sim, recentemente a gente teve no nosso podcast, que você pode visualizar no Spotify de forma completa, com uma professora da UFSCar chamada Renata Oliveira, e ela traz alguns dados interessantes para a gente, dizendo que a Amazônia hoje tem recursos na ordem de 1,7 bilhão já para a economia brasileira. Então isso significa que a extração de produtos naturais como o açaí, a pupunha, a castanha do Brasil e outros remédios, por exemplo, fármacos, que poderiam ser melhor utilizados para trazer benefícios para a sociedade brasileira. Mas com isso, obviamente, que precisaria ter investimento do Estado, sobretudo no desenvolvimento daquela população que é uma população autóctone, né? A população que a gente chama de povos originários. Ou seja, incentivar as demarcações de terra seria um caminho interessante, trazer a universidade pública para dentro dessas reservas e fazer a troca de conhecimentos para trazer ainda mais avanço científico para esse setor e explorar produtos que poderiam ter preço acessível para todos os brasileiros, né? E consequentemente a gente traria um melhor desenvolvimento humano. Então, nesse cenário, no século XXI especificamente, a gente está assistindo 3 forças que estão atuando, mas aquela que deveria ser o caminho do desenvolvimento sustentável seria essencial, mas ela está nesse exato momento, com o avanço do neoliberalismo dentro da região amazônica, a gente está em deficiência. E é com isso que a gente produz esse vídeo para tentar dialogar um pouquinho mais sobre isso. É importante notar que a esquerda precisa tornar como pauta prioritária a discussão sobre a Amazônia. É preciso inserir o meio ambiente como uma questão central de desenvolvimento humano. Por isso que algumas vertentes do socialismo e do comunismo tratam já como eixo central essa discussão, sobretudo uma vertente que se diz ecossocialista. Ou seja, não há desenvolvimento humano se não tiver respeito pelo meio ambiente. Logo, com isso, a Amazônia passa a ser tarefa central nisso que a gente vai discutir nesse exato momento. Recentemente, algumas pessoas do agronegócio vêm dizendo, né, que o Brasil é o país que mais preserva a mata no mundo. Isso é uma meia-verdade. O Brasil tem praticamente 65% do seu território com preservação da sua mata de origem. Enquanto os outros países, ao longo de um processo bastante lento, demorado, de séculos também, acabaram destruindo toda a sua floresta. Então, a informação que eu disse no começo, de que a Amazônia foi desmatada 20% em 50 anos, significa dizer que o Brasil, na verdade, em pouco menos de 100 anos,
trouxe um desmatamento muito maior caso fosse comparado com países como a Alemanha, como a Inglaterra, que desmataram num período muito maior. Mas afinal, a gente vai tomar como referência o modelo de desenvolvimento que a Inglaterra e que a Alemanha tiveram, sobretudo de destruição das suas paisagens originárias? Ou será que hoje eles também têm políticas de preservação que deveriam também ser observadas mais atentamente com o Brasil? O que nós estamos discutindo quando a gente fala de Amazônia é uma nova possibilidade de colonialismo. Quando a gente vê o Macron dizendo na televisão, fazendo tweets sobre a Amazônia, o que ele está dizendo mais ou menos é o seguinte: olha, Brasil, parece que vocês não dão conta de preservar aquilo que é considerado de vocês, então essa região, por ser essencial para o mundo, deve ser preservado por nós. Então é aquela velha história colonial, dizendo que os brasileiros e o povo americano, de certa forma da América do Sul, não teria capacidade da ordem natural mesmo, do desenvolvimento do ser humano, para a preservação desse espaço. Então, logo, se os brasileiros e os sul-americanos não têm essa capacidade, é óbvio que para eles seria essencial deixar que a França, ou a Inglaterra, ou a Alemanha pudesse preservar e tornar aquela região não mais território brasileiro, mas um território internacional. Já o nosso governo, Bolsonaro, contra-ataca, principalmente dizendo que não quer os europeus nessa região, que acredita que essa região é uma região brasileira, mas pede ajuda para quem? Para os Estados Unidos, que passa a ser o principal aliado do Brasil nesse momento no governo Bolsonaro. Então o que o Bolsonaro faz, na verdade, é trocar o país de origem do colonialismo e reafirmar o servilismo colonial. Mas com quem? Com os Estados Unidos. Então agora, ao invés de ser um país europeu, passa a ser o Trump. Por isso que ele vai dizer: vem Trump, ajuda a gente aqui, né, a preservar esse setor. Até porque os Estados Unidos, para o governo brasileiro, é um exemplo a ser seguido. Então, pensando nesse assunto tão importante, a gente faz esse vídeo para dialogar com você, para a gente largar essa dicotomia que a gente pensa que é essencial e é natural. A dicotomia seria a seguinte: o capitalismo bárbaro, de avanço total sobre a Amazônia, principalmente pensando nessa lógica neoliberal que vai fazer com que essa região esteja voltada principalmente para ser quintal do mundo, e tem alguns dados ainda que contestam esse lance, falando que 80% dessa área que foi desmatada está praticamente ociosa e não tem alta produtividade. Lembrando sempre que a alta produtividade advém de avanço na tecnologia, não de avanço no desmatamento. Uma segunda versão dessa dicotomia seria a preservação completa, como se aquela região fosse intocável. E nós estamos fazendo o vídeo para dialogar que existem outras vertentes que podem ser exploradas na Amazônia com a preservação e a conservação do meio, mas principalmente valorizando os povos originários, valorizando a antiga cultura local, que já existe de certa forma nessa região, mas que não foi prioridade nos últimos 30, 40 anos de desenvolvimento brasileiro. Então, se você pegar dados da economia, você vai ver que praticamente 2 bilhões de reais hoje gira em torno da exploração de produtos naturais daquele espaço e que poderia ser potencializados pelo Estado brasileiro em conjunto com as universidades públicas para vender mundialmente, e seríamos assim uma referência tanto na preservação do meio como na exploração da mata, e com isso deixaríamos ainda a sobrevivência desses povos, trazendo um desenvolvimento de melhor qualidade para esses indivíduos. Dessa forma, a gente vai encerrar o vídeo. Se você tiver muito afim de discutir um pouco mais sobre a Amazônia, saber um pouco mais sobre a Amazônia, verifique o nosso podcast, acesse nas plataformas, tanto Spotify, Deezer, Apple Podcast, digitando Materializando a História, e confira a nossa discussão com a nossa convidada espetacular, professora da UFSCar, Renata Oliveira. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu recado e passe adiante. Mais uma vez, obrigado, compartilhe com seus amigos e até breve.